Nessa videoaula, nós vamos falar sobre os roteiros e processos de férias. Vamos acessar o cadastro dos funcionários e dentre os botões na janela de cadastro de funcionários, nós temos um aqui que parece um guarda-sol, que é o de férias, né? Ele diz aqui o atalho, eu posso pressionar a tecla Ctrl mais a tecla F ou selecionar aqui no chapeuzinho o cadastro de férias do funcionário. Então, ó, o funcionário na janela de cadastro de férias tem aqui o vencimento, a programação das férias dele, as guias importantes, né? A guia de histórico de férias, que são todos os períodos aquisitivos já gozados e o último que não está gozado, os recibos de férias, que são os recibos de férias de todas as férias já gozadas. Adicionais de férias são eventos que você pode colocar para um determinado funcionário para ser lançado no envelope no recibo de férias na época do seu cálculo. Férias futuras é para você deixar a tua escala do período que você quiser, para ele ficar fazendo atualização dos cadastros de férias. Então vamos buscar aqui um funcionário que tenha já as férias vencidas, para a gente entender melhor esse processo. A gente lembra que a gente está aqui em julho de 2008. Então aqui, ó, o Pedro de Alcântara. O Pedro de Alcântara tem uma férias vencida que não foi gozada ainda, né? Como é que eu sei? Consultando aqui no histórico de férias, ó, tá aqui, não tem histórico, não tem recibo calculado, né? Então o primeiro passo para o cálculo de férias é eu programar as férias dele. A gente sabe que existe aquele período de aquisição do direito de férias e o período aquisitivo. A gente sabe também que existe aquela questão do aviso que tem que ser dado com 30 dias antes. Aqui nesse exemplo nós vamos forçar, né? A gente vai estar passando por cima desses conceitos das datas. A gente vai calcular as férias, programar as férias dele para julho de 2008, só para a gente entender bem como é que funciona esses fluxos aqui dentro das guias, né? Então vamos dizer aqui que o Pedro de Alcântara vai estar de férias de 1/7 de 2008 a 30/7 de 2008. O sistema já informou ali 30 dias, abono não porque é uma férias de 30 dias, tudo aquilo que a gente já sabe a respeito de férias. Posso optar em botar aqui as férias de 20 dias, o sistema já vai alterar lá, né, e marcaria aqui abono 10 dias e o sistema ia calcular. Vamos botar, por exemplo, aqui umas férias de 30 dias para o Pedro. Então, ó, eu tô com as férias aqui, eu tô apenas programando as férias do Pedro, né? Vamos verificar que não tem valor nenhum de férias para esse vencimento de 2007. Não é gerado valor apenas quando eu calculo. Então, ó, eu tenho que fazer o cálculo. O último recibo de férias que tem foi a que venceu em 2006. Então, uma vez calculado, uma vez programada, eu venho aqui e calculo. Agora vamos verificar. Férias vencidas em 2007, o recibo já vai estar aqui. Clico na guia recibo, olha aqui o recibo novo. Para eu visualizar, eu clico no envelopezinho, seleciono, né, qual é o vencimento que eu quero, e tá aí o recibo dele calculado. Ok? Então eu já tenho aqui as férias programadas e calculadas. O primeiro passo foi programar, o segundo foi calcular. E no histórico de férias não está, por quê? Essas férias ainda estão no cadastro de férias com vencimento de 2007. A gente fez o que? Calculou as férias dele para julho de 2007. Então, teoricamente, um funcionário que está de férias já não recebe salário. Vamos ver como é que está o envelope do Pedro de Alcântara. Vou entrar no envelope, ó, e está aqui pagando os 30 dias de salário. Por quê? Para que não a gente viu isso lá no cálculo de folha de pagamento mensal, que a gente tem que fazer o lançamento das férias. Para quê? Porque o sistema despeja o que está no recibo de férias dentro do envelope de pagamento. Então, se eu não fizer lá na folha mensal
lançamento, o sistema não vai lançar o recibo de férias e logo vai acontecer o que está acontecendo com o Pedro aqui. O que eu faço para resolver? A gente sabe que numa empresa com milhares ou centenas de funcionários, essa programação vai ser feita uma vez e o cálculo vai ser feito em grupo. Isso, né? A gente já vai aprender a calcular em grupo. A gente está dando um exemplo só para entender aqui dentro de um funcionário, para entender como é que funciona esses processos aqui. A gente conhecer também as guias que estão dentro do cadastro de funcionário. Então, as férias deles estão programadas, estão calculadas, que eu já vi no recibo, e não estão no histórico porque ainda não foram liberadas, né? A gente já vai entender melhor o que é esse histórico aí, como que ele é povoado. Então, ó, existe aqui um botão lançar. Quando eu clico aqui, o que eu estou fazendo? O sistema está vindo aqui, eu estou passando o mouse no recibo de férias, está pegando as verbas e está vendo aqui, de acordo com o período de gozo de férias, ele vai lançar dentro da competência o valor do recibo que compete àquela competência. Então, ó, o sistema fez o lançamento. Vamos ver como é que está o envelope de pagamento do Pedro agora dentro da folha de pagamento. A situação dele já está F, né? Aqui, ó, passando o mouse. E agora sim, ele fez o lançamento dos eventos do recibo de férias para dentro do envelope de pagamento e logo zerou seu salário. Bom, então a gente já entendeu o que é cadastramento, o que é cálculo e o que acontece. O recibo só é gerado uma vez de programado e calculado. E como é que funciona essa questão do histórico de férias? Vamos supor, eu estou fazendo... Quando eu faço isso que a gente fez agora, na verdade, a gente faz lá em movimento férias lançamento para todos os funcionários, né? O lançamento das férias. E para eu virar a competência, quando eu for mudar a competência da minha folha de pagamento, o que acontece? Essas férias que eu tenho que ter o recibo lá e o cadastro, por quê? Porque eu estava dentro daquela competência, né? Então, o que eu devo fazer? Pô, essa férias já foi gozada, eu estou virando para agosto de 2008, eu tenho que isso aqui vai para o histórico, porque já é uma férias já gozada, já paga, né? Então, para isso, o que o sistema faz? Essas férias de 2007, elas já foram gozadas. Então, as próximas férias dele seria de dezembro de 2008. Então, para que ocorra essa movimentação, isso aqui vai para o histórico, né, e aqui vai abrir um novo período aquisitivo de férias. Para isso, basta eu liberar. Vamos ver aqui no histórico como é que está. A última férias dele que tem aqui, gozada, é de 2006. A de 2007 foi essa que a gente cadastrou e calculou. Então, aqui na guia, eu vou liberar férias. O que o sistema fez? Lançou o próximo vencimento e aquelas férias dele. Vou dar um atualizar visão. Agora estão aqui, ó. Abriu um novo período aquisitivo que não foi gozado. Está aqui para esperando a programação, né? E esse funcionário já teve suas férias liberadas. Ponto é que, na forma global, as férias serão programadas, né, e calculadas e depois lançadas. Serão lançadas na época quando for fazer o processamento da folha de pagamento. Mas como é que eu faço? Eu vou ter que calcular as férias de cada funcionário? Não, as férias vão estar lá programadas. Para você fazer cálculo de tudo, você vem em movimento férias, cálculo. Aí você vai dizer o exemplo. Como é que seria? As férias de agosto devem ser pagas dentro de julho, né? Então você teria todas as férias de agosto. Digamos que a gente está no final do mês. Agora eu vou calcular as férias de quem está programado para agosto, porque o pagamento são 48 horas antes. Aí você vai marcar aqui, ó, 01/08 2008 a 31/08/2008. Vou desmarcar o log porque eu não utilizo debug de cálculo, debug de média, a gente já falou disso, né? Vou selecionar aqui os funcionários, vou deixar para calcular as férias somente para meus funcionários. Ativos, mensalista, misto, normais e comissionistas. E calcular.
Tá dando a mensagem que não tem ninguém, porque no nosso sistema, na nossa base, não tem ninguém com férias para agosto. Mas aí ele calcularia o recibo de férias para todos, né, os funcionários. Esse processo da liberação de férias que joga lá para o histórico, de forma global também acontece. Para isso eu clico em rotina, liberação de férias. Eu clico aqui em liberar férias gozadas integralmente. Eu vou desmarcar o log de novo que eu não uso. Aqui eu seleciono todos os funcionários e clico aqui em liberar férias. Aquilo que a gente fez em um botão no cadastro de funcionários, a gente agora fez de forma global para todos os funcionários. E a gente vai fazer essa liberação, ela é necessária ao menos uma vez por competência, preferencialmente no final do processo da nossa folha, quando a gente está prestes a liberar a competência de folha de